Muito obrigado, muito boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso, mas a técnica às vezes também cria aqui algumas situações complicadas, mas folgo muito em que estejam aqui amigos presentes e também em casa, que temos ali muito, que vão assistir a esta sessão. É a 13ª sessão deste ciclo de conferências Visões da Guerra e da Descolonização. Para mim é um prazer muito grande estar aqui e as primeiras palavras naturalmente vão para o Coronel Vasco Lourenço e agradeço imenso por ter aceito este desafio de realizar esta sessão aqui nesta casa, na casa-mãe dos Defensores da Abril. Aproveito para agradecer também o contributo que nos deu na sexta sessão, que curiosamente é aquela que tem mais visualizações na internet. Sexta sessão essa que, tal como as outras e tal como esta, também estará no YouTube da Comissão Portuguesa de História Militar. Muitas pessoas a esta hora, nós fazemos estas sessões às 15 horas, não podem estar presentes e, portanto, vêm depois, inclusivamente podem transmiti-las, algumas delas, é o caso em apreço da sexta e da 13ª, certamente que são sessões para mais tarde recordar e para professor mostrar nas escolas, seja onde for. E, portanto, agradeço mais uma vez e permita-me, meu coronel, que aqui, por razões que nos tocou profundamente aos dois, lembro um dos homens de Abril, que também foi de março, Matos Coelho, que faleceu a semana passada. Trabalhei com ele, tenho muita estima, estivemos os dois na despedida dele. Ao Joaquim Furtado, estas questões, eu sou académico e obviamente general, mas os jornalistas sabem que se trata pelo nome direto. É muito difícil tratar um jornalista e, como sabem, eu estou como comentador desde o primeiro dia da guerra. É preciso tratar bem as pessoas. Há o doutor, ou doutor por extenso, ou doutor por essas coisas, obviamente, na vida, nós sabemos que na vida prática as pessoas são o que fazem e são o legado que deixam. E há aqui gente que deixou muito legado à democracia portuguesa, ao jornalismo português. O Joaquim Furtado, eu queria agradecer também por ter aceito este desafio de nos transmitir o seu conhecimento profundo sobre esta temática que nos vai falar. E o conhecimento profundo foi sustentado por um trabalho simplesmente de referência nacional e internacional, devidamente premiado pelos seus pares. É o mais difícil, é ser premiado, eles dois sabem, é ser premiado pelos seus pares. Também há muito ruído de fundo aí, não é? Como a última entrevista que deu, que eu já estive a ver, relativamente à guerra, e aí há muito nesses ambientes. O documentário que teve a ver com Aniceto Afonso e Matos Gomes, que espero que esteja a recuperar, teve um problema de saúde e espero que esteja a recuperar rapidamente. O prémio foi o Prémio Gazeta 2007 e a obra está aí ainda, quer em CD ou DVD, já não sei, e acompanhado pelos vossos folhetos, que é uma obra magnífica. Muito obrigado e os meus parabéns também. Ora, curiosamente, julgo que se chama mesmo a Guerra Colonial, Guerra do Ultramar, Guerra da Libertação, que é o título da conferência de hoje, e muito bem. Caro Adelino Gomes, o Adelino Gomes é doutor por extenso, porque ele mais tarde resolveu fazer um doutoramento, que eu já estive a ver. Aliás, até está na net. Isto é assim, e fez muito bem. O Adelino Gomes, as minhas lembranças do Adelino Gomes como português nascido em Angola, que viveu intensamente a Guerra Civil, dos dois lados da família, curiosamente, é uma referência para mim como jornalista também, mas da Guerra Civil de Angola, obviamente que também, nós não nos esquecemos daquela voz magnífica, apesar do Joaquim Furtado também ter andado na rádio e depois ter ido para a televisão, mas isso foi outro caminho, mas agradeço imenso estarem aqui os dois. Permitam-me uma palavra ao Coronel Aniceto Afonso, como disse o Coronel Vasco Lourenço, é o coordenador desta atividade juntamente com o mestre João Tavares. Por razões de saúde da mãe não pode estar presente, mas eu julgo que ele entrará logo que as coisas acalmem lá em casa e estará também connosco. Caros camaradas, caros amigos, minhas senhoras e meus senhores. Portanto, esta sessão deste ciclo está, como eu disse, no YouTube. A primeira foi o general Pesar à Correia,
e a última foi o coronel da Força Aérea, que devem conhecer, o Luís Alves de Fraga, que também espero que a saúde esteja melhor do que da última vez. Eu recordo que este ciclo é organizado com esta coordenação maravilhosa, mas em associação com a Associação 25 de Abril, com a Liga dos Combatentes e a chancela da Maria Inácia Rezola, da Comissão Comemorativa dos 50 anos de 25 de Abril. Com esta iniciativa nós promovemos a reflexão sobre a guerra e as independências dos países africanos, até porque também temos africanos, temos mulheres, temos homens assumidamente de direita, de esquerda, temos os combatentes, temos os libertadores, temos tudo, que é o que interessa nestes 25 comunicações, mas sobretudo história oral. Ficar esta gravação como está, irá de ir para o novo site da Comissão, que está quase pronto, este tempo estará pronto, um site independente, porque estes sites dos ministérios são muito complicados, obviamente, para as pessoas lá chegarem com facilidade. Eu, a Associação 25 de Abril, carrego e entro, como entrei hoje de manhã. Quando é para o Ministério, aquilo tem ali uns canais muito complicados e as pessoas desistem a meio do caminho para encontrar a Comissão. Entretanto, a metodologia é esta. O Joaquim Furtado vai ser apresentado pelo Lino Gomes, que depois passa-lhe a palavra, mas depois também no final é que vai fazer umas perguntas, 1, 2, 3, aquilo que entender, e alguns comentários que entender. E, portanto, porque esta é a nossa opção desde o início, em termos de metodologia, por razões várias, que me permitam, não vale a pena estar aqui a desenvolver. Entretanto, por razões que já compreenderam, eu antes de passar a palavra ao Adelino Gomes, passava aqui ao nosso Coronel Afonso, pelas razões que já perceberam quando eu fiz a apresentação. Ora bem, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Liberdade, que hoje é também a Casa da História Militar. São apenas umas breves palavras como organizador destas conferências, em conjunto com o meu amigo Mestre João Tavares. O ciclo de conferências Visões da Guerra e das Independências, 1961-75, é assim exatamente o nome, faz parte de um plano alargado de participações nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e é um projeto da Comissão Portuguesa de História Militar. As conferências estão centradas no conferencista, que tem a liberdade de escolher o destinatário e a forma como deseja apresentá-los. Podemos dizer que será sobretudo um depoimento, sem tempo disponível. Só assim conseguiremos obter um resultado múltiplo e abrangente do pensamento atual sobre o tema. O conferencista tem como único interlocutor um moderador que lhe apresentará as questões que entender. Portanto, o que esperamos é obter um resultado em que as visões sejam múltiplas e livres, como deve ser. Qualquer limitação de âmbito ou temas não faria sentido, tanto mais quanto o projeto se insere, como disse, nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, o dia que devolveu aos portugueses a liberdade e a capacidade de construírem o regime democrático por que tantos anos esperaram. Desejo agradecer aos nossos convidados de hoje, nossos amigos e ilustres jornalistas do 25 de Abril. É claro que as suas histórias não começam no dia 25 de Abril, mas esse foi o vosso grande dia. O dia que mudou todas as nossas vidas. Desativei. Tiveram lugar dos jornalistas. Não, aparece ativar o mudo. Para a importância que tiveram, para além de todas as referências que vos têm sido feitas desde então, deixem-me contar 2 pequenas histórias. Em relação ao Joaquim Furtado, que, como todos sabemos, leu o primeiro comunicado do MFA através do Rádio Clube Português às 4h26, do dia 25 de Abril, evidentemente, a história é esta. A Associação 25 de Abril vai publicar, no próximo número do referencial, um dossiê sobre a conspiração. Pedimos a vários protagonistas que escrevessem textos sobre as suas participações. O coronel Nuno Santos Silva, membro da equipa do MFA que ocupou o Rádio Clube Português, escreveu o seguinte no seu texto. Às 4h26,
em nome do movimento das Forças Armadas, foi lido pelo jornalista Joaquim Furtado, nesta estação emissora, o primeiro comunicado, depois acrescenta, pondo fim à conspiração e inaugurando o país livre que surgiu a partir desta data. Sinceramente, nunca me tinha ocorrido marcar o instante em que os militares de Abril deixavam de ser conspiradores e passavam a detentores do poder. O Santos Silva diz-nos que foi nesse preciso momento, e eu fico comovido ao pensar que ele tem razão. Muito estava ainda por concluir, e é aqui que entra o seu companheiro desta conferência, o nosso amigo e jornalista Adelino Gomes. Todos conhecemos a sua reportagem desse dia que mudou para sempre as nossas vidas. Ora, em 1982, eu acompanhei o nosso saudoso camarada Marcos Júnior ao Brasil para aí comemorarmos o 8º aniversário do 25 de Abril e fazermos a entrega solene das estrelas de brigadeiro ao eterno e saudoso capitão Sarmento Pimentel, em São Paulo. Numa das muitas sessões em que estivemos, foi numa associação de portugueses no Rio de Janeiro, que pediu ao Marcos Júnior para podermos escutar um trecho do famoso disco em vinil chamado O 25 de Abril, Diário da Revolução 1974, em que se destaca a voz e a reportagem de Adelino Gomes sobre aqueles momentos decisivos do 25 de Abril. O Marcos Júnior era uma pessoa muito emotiva, mas o momento foi por si tão comovente para todos nós, que não foi o único que chorou, pois todos estávamos profundamente comovidos e o acompanhávamos. A verdade é que eu não consigo ouvir o meu exemplar e só o tenho para o guardar como memória e passar à minha filha e aos meus netos. E isso só um verdadeiro jornalista consegue fazer. Por tudo o que fizeram nesse dia e depois, ao longo das vossas vidas, muito obrigado. Nós temos muitas saudades da pléiade de jornalistas que nos acompanharam nesses tempos da Revolução e dos passos que foram necessários para construir a democracia. O vosso exemplo e de muitos dos vossos camaradas desse tempo parece que se desvaneceu e que pouco resta da qualidade e do fulgor que a vossa geração nos proporcionou. Desculpem por me ter afastado do tema, porque afinal estamos aqui para vos ouvir sobre a vossa visão da guerra. Por isso, a palavra é vossa. Obrigado. Muito boa tarde. Eu tenho sempre dificuldade em fazer aquelas saudações aos presidentes, aos doutores, e portanto eu saúdo toda a gente que está aqui e que está na página infinita da internet. Espero que seja uma multidão. A página infinita da internet foi uma expressão cunhada pelo prémio, o único prémio Nobel da literatura de nome português. Foi o primeiro post que o José Saramago fez em São Paulo, tinha sido um encontro, e depois falou na página infinita da internet. E eu acho que é absolutamente apropriado. Podem estar a acompanhar-nos 5 pessoas ou 5 milhões de pessoas, e essa possibilidade que nós temos, enquanto aqui sabemos que não cabem mais de 70, 100 pessoas, e já ficaríamos muito satisfeitos se elas estivessem cá. A outra hipótese, e ter essa hipótese acho que é estimulante, não é? A hipótese de termos 5 milhões ou 50 milhões é qualquer coisa de possível. Bom, portanto, saúde toda a gente.
Eu escrevi a primeira parte, que é a apresentação do meu amigo Joaquim Furtado e do senhor conferencista. E escrevia pelo seguinte, porque temos que ganhar todo o tempo para que ele fale. E por isso mesmo eu vou ler aquilo que tenho a dizer sobre o Joaquim Furtado, e assim não me comovo tanto, e depois, como é que se diz, poupo esse tempo para poder fazer-lhe algumas perguntas, se for capaz. Eu não sei o que é que ele vai dizer, e por isso mesmo é muito mais estimulante para a conversa que depois podemos ter. Então, já ouvi aqui, nas 3 intervenções, é curioso, ouvi referências que são laços àquilo que eu, a primeira vez que fui convidado, e ontem quando falei com o Joaquim Furtado, pensei assim, eu tenho que relevar isto, que é para mim o mais importante, porque é inesperado. É que coincidem nesta mesa, numa conjugação que eu ouso chamar de perfeita, alguma coisa que já foi referido, o tempo, o local, o tema, os organizadores e a pessoa do conferencista. Por ordem. Neste momento estamos no tempo que eu chamaria de quaresma abrilista. Quer dizer, na contagem de que aos 50 anos inicial da liberdade e da democracia em Portugal. Encontramos-nos na Associação 25 de Abril, a casa dos homens que libertaram Portugal de uma ditadura de 48 anos. Como sabemos tudo, foi difícil e complicado. Outros militares, civis, tentaram, foram presos, deportados, demitidos, feridos, alguns mortos. Nunca o conseguiram. Vocês conseguiram. Ora, nesse mesmo dia 25 de abril de 1974, derrubado o regime, é muito curioso que 2 problemas subsistiam. 3, 4 horas depois de derrubado o regime, 2 talvez até, a PIDE e a guerra. A guerra do ultramar, da África, por um lado, colonial e por isso de libertação, por outro. Não vou recordar pormenores do que é que se passou no posto de comando, os mais velhos sabem, alguns terão lá estado mesmo, mas foram horas quentíssimas, de grande tensão. E mesmo quem não esteve, eu não estive, infelizmente, mas ouvimos falar e temos lido sobre isso. Basta dizer que uma e outra questões, a PIDE e o ultramar, e as colónias, eu gosto sempre de utilizar as 2 expressões dicotómicas, porque elas são verdadeiramente o cerne da questão, porque era ultramar, era colonial, porque era colonial, era ultramarino e, portanto, era de lutar contra. Portanto, essas 2 questões foram temas tão tensos que realmente incendiaram os ânimos dos homens que tinham acabado de vencer aquela guerra, porque foi uma guerra. A guerra de libertação do povo português. Dupla libertação do povo português. Ora, a verdade é que a segunda libertação, que era a libertação das colónias, era uma questão que estava em aberto. E a polícia política estava em aberto. No posto de comando isso dirimiu-se. E mesmo quando o general Spínola fez a proclamação ao povo português em nome da junta, a questão do ultramar não estava resolvida. E a questão mesmo da PIDE, apesar do general Spínola ter pegado no telefone, e ter exigido ao Ministro do Interior, que naquele momento já era ex-Ministro do Interior, que obrigasse o diretor da PIDE a render-se, na verdade essa questão ainda não estava resolvida. Pois bem, é precisamente uma dessas questões essenciais que resistiram à derrota naquele momento, que resistiram à rendição de Marcelo Caetano, é precisamente a questão da guerra que aqui nos reúne hoje. A convite dos organizadores, a quem saúde, não é? E também e para ouvirmos alguém nesta casa, e por isso saúde, por isso é que eu faço de vez em quando, faço as individualizações, saúde o Coronel Vasco Lourenço, é uma iniciativa que, sobretudo, pela formulação do tema,
não é? Visões da guerra. E há pouco fizeram isso e eu gostei muito de ouvir. Aliás, quando li o tema, gostei muito dele. Visões. Não há uma visão. Não há uma visão, não deve haver uma visão sobre nada. Há visões sobre as coisas. Então, visões da guerra e das independências, mas tanto quanto sei, o Joaquim não vai, porque não foi esse o objeto do seu estudo profundo. Ora bem, visões da guerra, esta formulação do tema é uma formulação que vai encontrar-se com o conferencista. Com esse conferencista sobre que de algum modo já o Sr. Coronel já apresentou, o conferencista das visões do tempo da guerra, 1961, o jornalista Joaquim Furtado, ofereceu-nos sobre esse tema, sobre esse mesmo tema, debruçou-se sobre esse mesmo tempo histórico que esta casa representa e nos recorda todos os dias, e fê-lo com uma abrangência de visões e uma pluralidade larguíssima de testemunhos. Ele ouviu 350 pessoas que falaram. 350 testemunhos? Então, 200, estás a ver, sempre o rigor que eu gosto muito. 260. Bom, então, 300. E depois leia. Eu tenho aqui a tua entrevista e depois vou ver. Eu vi lá 350. Bom, esses testemunhos, essa larguíssima panóplia, diversidade de testemunhas, tornaram realmente este trabalho, e esta palavra que também já ouvi, esta definição, num legado do Joaquim Furtado aos contemporâneos e às gerações vindouras. Eu estou aqui a citar, na entrevista que te fiz, o então administrador da RTP, o Luís Marques, também jornalista como nós, mas retirei a frase que eu devia citar, devia dizer, isto foi um legado da RTP de Joaquim Furtado. Não, eu acho que ele não tem razão. Foi um legado do Joaquim Furtado através da RTP. Através dos meios da RTP. Nós devemos agradecer à RTP, mas a RTP já existia há 50 anos e nunca mesmo, e há vários anos e bastantes anos depois do 25 de Abril e nunca tinha feito aquilo. Aliás, ninguém tinha feito verdadeiramente nos meios de comunicação este trabalho que eu considero extraordinário. Eu chamei-lhe à série, na altura, o Opus Magnum. Já agora, não é Magnum Opus. Temos aqui um professor à minha frente. Agora os jovens historiadores, como o inglês é que domina, fazem aquilo que a Inglaterra se faz, Magnum Opus, porque põem primeiro um Magnum e depois é que é o Opus, mas isto vem do latim, isto é uma palavra latina, se a gente quer dizer isto tem que dizer, não é? O Opus Magnum. Isto foi o Opus Magnum de uma carreira recheada de êxitos profissionais. Foi naquele tempo em que eu a defini como tal, porque a considero, não é? Mas continua a ser para nós, os outros, não aquilo que ele depois fez, não aquilo que ele vai ainda fazer. E há coisas que ele tem a obrigação de fazer e que não quer fazer. Não. Mas ele não quer falar disso. Mas o Opus Magnum, este Opus Magnum é qualquer coisa que não é apenas individual. Quer dizer, podia ser o Opus Magnum da carreira de Joaquim Furtado. Não, mas é um Opus Magnum de uma geração de jornalistas. E houve um jornalista em Portugal, e na televisão, na RTP, numa linguagem mais complicada, apesar de tudo, apesar de todas as coisas, e também das coisas boas que tem a televisão, é uma linguagem complicadíssima de fazer. E tudo aquilo que ele fez, a iniciativa, ir ao terreno, falar com aquelas pessoas, fazer, no fundo, como é que se diz, correr o risco que, aliás, teve realmente, muitas vezes houve nãos em Portugal, nãos nas ex-colónias, alguns condicionamentos nas ex-colónias, novos países independentes. Portanto, é incrível, porque as pessoas não queriam aparecer. Podem fazer às vezes declarações, não é? E dizem, não ponham o meu nome, não sei o que, em televisão é um bocado complicado e, portanto, é muito mais difícil conseguir esses testemunhos. Bom, então, agora vou apresentar. É sempre muito difícil apresentar alguém que é companheiro de armas, por um lado, e por outro lado, amigo. Torna-se problemático quando nessas duas instâncias, da amizade e da profissão, a pessoa, já o ficámos a saber, aqueles que não o sabiam, provavelmente alguns que estejam longe, mais novos, a pessoa e o profissional ocupam
um lugar cimeiro nesta profissão. Ora, eu admiro profissionalmente o Joaquim Furtado desde antes do 25 de Abril. Ele esteve, e sempre bem, nos noticiários do Rádio Clube Português, antes do 25 de Abril, no Tempo Zip, na Renascença. De novo, no Rádio Clube Português, já ouvimos aqui essa recordação tão comovente. Eu tinha aqui escrito, na noite fundadora da liberdade e da democracia, parece que estivemos a falar um com o outro, não é? Foi ele, dela, o primeiro mensageiro público. É isto, foi ele, dela, o primeiro mensageiro público. E depois do imediato pós-25 de Abril. E depois esteve na RDP, que engoliu o Rádio Clube Português, e engoliu não é uma palavra que me tenha saltado assim, que eu esteja distraído, mas só nós é que sabemos bem o que é que isto significa profundamente. Na RDP, que engoliu o Rádio Clube Português, e entrou na RTP, e já agora deixem-me dizer da minha vaidade, e eu com ele, no dia 10 de fevereiro de 1975. 11 de fevereiro. É que eu sabia antes de ti, é que eu falei com quem nos convidou. A convite do jornalista do República, escritor e futuro embaixador, Álvaro Guerra. Esta data, então 11 e não 10, 11 de fevereiro de 1975, é o início de uma carreira singular. Lá fez reportagens inesquecíveis, as que fez, por exemplo, na grande reportagem e no Portugal Sem Fim, entrevistas, documentários, apresentou telejornais e foi diretor-coordenador da Estação Pública na segunda metade dos anos 90, à frente de uma equipa de luxo. A propósito de reportagens e pequenas notícias, ele faz parte de uma geração que eu acho que devia existir em todas as gerações, daquela parte de uma geração que na sua profissão fez as coisas parecem mais humildes e as coisas mais grandiosas. Uma das coisas, e normalmente nós não gostamos que nos lembrem essas coisas humildes, e no entanto são as coisas que eu aprecio. Se me perguntarem uma das reportagens mais extraordinárias, dos momentos radiofónicos mais extraordinários que eu conheço da rádio, é de um correspondente da rádio francesa, da ORTF, que estava em Saigão no momento em que o Vietcong entrou no Palácio Presidencial Fantier. Ele estava ali, ia fazer uma entrevista ao presidente, quando viu uns jipes e uns carros, os carros blindados, a aparecerem junto para entrarem no Palácio Presidencial. Tinha um grande jardim. E ele fez aquilo que um homem da rádio faz. Seja em que situação for, pôs o gravador a funcionar. É 1 minuto e meio. No minuto e meio está a queda do presidente Fantier. No minuto e meio está a reação do povo. No minuto e meio está a notícia. E é simplesmente isto. Ele não sabe que vai acontecer aquilo, um pouco como nós no 25 de Abril, não sabia. Ele não sabe, mas ele pôs o microfone a funcionar e disse assim, veja ali, vem ali uns carros de combate, trazem uma bandeira, é do Vietcong. C'est le Vietcong qui arrive. É o Vietcong que chega. E depois ouvem-se assim umas pessoas e ele diz assim, oh senhor, o que é que o senhor pensa disto? E nós ouvimos uma voz assim de um homem velho, com uma voz incerta, mas que responde desta forma absolutamente extraordinária, cheia de 2000 anos de conhecimento do que é um país sempre submetido ao poderio dos vizinhos e até dos outros que estão muito longe. Le même que vous. Portanto, ele diz, qu'est-ce que vous en pensez? O que é que o senhor pensa disto? E a sabedoria daquele homem diz assim, le même que vous. Eu acho isto está tudo dito, de uma forma. Ora, o Joaquim uma vez fez uma coisa, vocês desculpem, então afinal eu escrevo e depois não obedeço. O Joaquim Furtado, em março de 1975, não sei se foi naquele dia, mas eu vou ver, em março de 75, Carlucci foi visitar, julgo pela primeira vez, o general, o nosso primeiro-ministro de então, o general Vasconcelos, foi lá apresentar cumprimentos, mas era um momento que era uma questão da NATO, a NATO, os americanos, essas coisas todas, havia os jornalistas que iam lá todos. E o Joaquim Furtado foi para lá, pelo Rádio Clube Português, também com o gravador.
tinham uma pergunta, não são precisas mais, para se ter a grande notícia. Tinha apenas uma pergunta para fazer, e é das mais simples de todas, daquelas como o outro. O que é que se usa a você? O que é que você pensa? O Joaquim Furtado perguntou, o que é que o senhor vai fazer? Vai falar com o general? Foi assim. E ele respondeu que eu não vou dizer, pois vocês um dia vão ver, porque eu num livro que estou a escrever, hei de pôr lá isso, pôr a transcrição. Ele respondeu, aquilo demorou 1 hora e tal. No fim de 1 hora e tal, estava lá o Joaquim Furtado, ele saiu e disse, o que é que o senhor falou com o senhor? Portanto, foi exatamente a mesma pergunta, sobre o que é que o senhor esteve a falar? E depois tirou uma conclusão. Isto é 1 minuto e meio, nós nos noticiários do Rádio Clube Português não podíamos pôr mais de 1 minuto e meio, 1 minuto e 45, era assim que as regras diziam, porque eram noticiários curtos. O Joaquim Furtado conseguiu, com as respostas do embaixador norte-americano, que eram respostas a chutar para o lado, conseguiu que ele dissesse aquilo que esteve a fazer com o general Vasconcelos, foi a discutir furiosamente a situação em Portugal. E por isso mesmo é um dos opus magno de 1 minuto e meio que o Joaquim fez. Ponto. Estes alguns traços, e ainda por cima lá minuto, mas com este período de descontos, de alguém que ocupa os lugares cimeiros do quadro de honra da profissão. E finalmente uma frase para não me comover sobre o amigo, o Joaquim Furtado, a Helena, a Catarina, a Marta, fazem parte da minha família afetiva, portanto eu não podia estar aqui, não posso estar, vocês não podem julgar que eu depois vou fazer perguntas só para o chatear, não é? Vou fazer as perguntas que ele merece que se façam, que são as perguntas difíceis, vamos lá ver se consigo. E por isso mesmo, só para dizer, tenho grande expectativa naquilo que nos vais dizer. Bom, agora é a minha vez então. Ok, foi um longo caminho até chegar aqui. Bom, primeiro permitam-me que felicite e saúde, enfim, o anfitrião desta casa, não é? Que é a representação viva do 25 de Abril, que é o nosso amigo Coronel Vasco Lourenço. Pois, cumprimentar a mesa e as cadeiras também. As cadeiras. Eu estou muito contente porque eu vinha preparado para não ter ninguém a assistir. Portanto, encontrei uma multidão e agradeço. Portanto, muito boa tarde a todos. Os meus agradecimentos vou passar a ler e a partir do computador, porque a conexão entre o computador e a impressora fracassou exatamente no momento em que não devia e por isso tive de trazer o computador. Sempre receoso que por qualquer razão não conseguisse abrir a página. Um papel é sempre uma coisa mais fiel, pelo menos para a minha geração. E então eu agradeço ao Sr. Major-General João Vieira Borges, que como Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar me convidou, assim como também agradeço aos coordenadores destas conferências, os Srs. Coronel Aniceto Afonso e Mestre João Moreira Tavares, e agradeço também ao Adelino Gomes por valorizar esta sessão, mas não pelo panegírico, que só não contesto para não ferir a sua reputação de jornalista isento, mas que como jornalista eu devia contestar. Bem, comecemos então pelo princípio. E neste caso o princípio é mesmo o título deste ciclo de conferências, Visões da Guerra e das Independências. Reparemos que com este título se deixa para o leitor a decisão de qualificar a guerra. Fica subentendido que estamos a falar da guerra que entre 1961 e 1974 opôs as Forças Armadas Portuguesas aos movimentos africanos que lutavam pela independência dos seus territórios, mas não se qualifica esse conflito. Isso podia acontecer de forma inadvertida, mas no convite que me é endereçado especifica-se que estas sessões se inserem no âmbito da evocação dos 50 anos do fim da Guerra da África, o que legitima uma leitura à luz de uma questão que tem sido real e persistente ao longo de décadas. Na verdade, praticamente desde o início do conflito em 1961. Uma questão que é uma espécie de última fronteira a dividir posições fundamentais entre portugueses. Os que ideologicamente, digamos assim,
chamam à guerra guerra do ultramar e os que, também politicamente, a designam por guerra colonial, sendo que, pelo meio, há cada vez mais gente que utiliza as expressões sem lhes atribuir qualquer carga. Enquanto durou o conflito, praticamente apenas a oposição política, que aliás só muito tarde denunciou a guerra, ou os que lhe eram refratários a adjetivarão de colonial. Uma vez que a designação oficial do regime era guerra do ultramar, a maioria da população usava essa expressão de forma acrítica, sendo uma minoria os que a usavam por convicção ideológica e em consonância com o regime na sua defesa do ultramar. O Estado Novo tinha revogado o ato colonial, uma lei constitucional de 1930, que definia o conjunto das colónias como Império Colonial Português, passando a chamar esses territórios províncias ultramarinas. Equiparando-as deste modo às províncias da chamada metrópole, como o Minho, o Alentejo ou o Algarve, o regime pretendia ficar imune às exigências da nova ordem resultante da Segunda Guerra Mundial, que através das Nações Unidas impunha aos Estados uma orientação descolonizadora. Colonial, que parece ser a designação tecnicamente correta, será hoje predominante, depois de um histórico longo e que vale a pena pontuar através da referência às obras fundadoras entre nós no estudo do tema da guerra. Em 1988, João de Melo e Joaquim Vieira lançaram a obra Os Anos da Guerra, 1961-75. No ano seguinte, sai Resenha Histórico-Militar das Campanhas da África, com a chancela do Estado-Maior do Exército. Em 1995 é publicada a obra Guerra da África, 1971-74, de José Ferreira Antunes. E em anos mais recentes é editada uma coleção também chamada Guerra da África. Em todo este período, só duas obras inscreveram no título a palavra colonial. Memória das Guerras Coloniais, de João Paulo Guerra, saído em 1994, afinal a primeira, e Guerra Colonial, publicado em 1998, da autoria de Aniceto Afonso e Carlos Matos Gomes, por sinal dois militares que cumpriram comissões nos palcos da guerra. Mas tendo usado a expressão, sentiram necessidade de a justificar no próprio livro, apesar de observarem que a justificação lhes parecia inútil. Citação: não seria adequado que utilizássemos o título de Guerra do Ultramar, assumindo a expressão tão marcadamente ligada ao regime que fez, suportou e prolongou a guerra. Não faria também sentido que, para evitar uma opção possivelmente polémica, falássemos de Guerra da África, ou reduzíssemos o profundo empenhamento militar português a meras campanhas da África. Portanto, Aniceto Afonso e Matos Gomes não só usaram, e ousaram de certa forma, a expressão colonial, como, com esta explicação, quiseram demarcar-se explicitamente dos títulos que eu citei atrás e que eram as obras mais relevantes publicadas até então. Dizendo aquilo que temos estado a dizer, já estamos, na verdade, a falar de diferentes visões da guerra, o título genérico destas conferências, o qual, aliás, suscita ainda uma outra reflexão. Visões da guerra, a palavra guerra no singular. De facto, em geral, olhamos para a guerra colonial como uma única guerra. É verdade que podemos vê-la assim, mas apenas num certo sentido, uma vez que são muitos os aspectos que distinguem as três guerras que os portugueses enfrentaram em Angola, na Guiné e em Moçambique. Começaram em datas diferentes, de formas diferentes, conduzidas diferentemente por movimentos armados diferentes. Cada uma tem a sua própria história, construída do lado português por comandantes militares, com distintas maneiras de a conduzir em cada momento e em cada território. Nesse sentido, houve inúmeras variantes, embora todo o conflito tenha decorrido no quadro de um passado colonial comum aos três territórios, no quadro de uma ditadura como regime político e no quadro de uma conjuntura internacional que, simplificando, podemos designar por Guerra Fria ou conflito leste-oeste. Mas, objetivamente, as guerras foram várias e até se pode dizer que chegaram a ser equacionadas pelo poder político, soluções diversas para cada uma. Por esta ordem de razões, poderíamos então intitular estas conferências como Visões das Guerras e não Visões da Guerra, o mesmo se podendo aplicar ao título desta minha comunicação, A Guerra do Ultramar Colonial de Libertação, que foi de resto o que escolhi para a série que realizei para a RTP. Qual é então a minha visão da guerra? Será a pergunta implícita no convite que me é feito. Na verdade não tenho nenhuma,
no sentido em que possa tê-la um historiador que a tenha interpretado ou um protagonista que a tenha vivido. A visão que tenho é jornalística e começa a manifestar-se no título da série, ao colocar em pé de igualdade as diversas condições e posições em que cada participante se envolveu. Não pretendi fazer uma tese ou apresentar uma teoria, mas antes traçar um panorama dos conflitos, enquadrando-os nos seus contextos, mas segundo as verdades de quem os viveu. Utilizei para isso mais 2 centenas e meia de entrevistas, milhares de filmes e fotos, muitas reconstituições gráficas e outros documentos. A visão que desta forma proporcionei aos portugueses é afinal a minha, construída a partir de um desconhecimento que confirmei ser comum ao da generalidade dos portugueses, incluindo os mobilizados para as 3 frentes ao longo de 13 anos. Não tendo desenvolvido uma tese, formei, no entanto, evidentemente, opiniões e convicções a partir dos factos. As reações dos povos das diferentes colónias contra a presença portuguesa, que aliás acompanham o movimento internacional das independências após a Segunda Guerra Mundial, registra manifestações similares ou, digamos, da mesma natureza, nos 3 teatros de operações. Em agosto de 1959, no cais de Pidjiquiti, em Bissau, na Guiné, os marinheiros e estivadores, trabalhadores da Casa Gouveia, empresa poderosa na colónia, fizeram uma greve por melhores condições, que foi reprimida pelas autoridades, episódio que ficou a marcar o início da luta pela independência na Guiné. O mesmo se pode dizer do chamado Massacre de Moeda, em Moçambique, que meses depois, em junho de 1960, resultou de uma manifestação de agricultores de algodão. E em Angola, menos de um ano depois, em janeiro de 1961, também os camponeses que cultivavam algodão se revoltaram na Baixa do Cassange. A repressão ainda durava quando 2 outras datas se tornaram igualmente fundadoras do início da luta pela independência em Angola. 4 de fevereiro, em que grupos rebeldes atacaram as cadeias de Luanda, e 15 de março, quando a UPA de Oldano Roberto assaltou e chacinou milhares de pessoas, brancos e pretos, em povoações e fazendas do norte do território. Poderá dizer-se que logo aqui nesta crise nascem 2 guerras possíveis, a de Salazar e a do Ministro da Defesa, que o quer derrubar. Botelho Muniz, o Ministro, e Almeida Fernandes e Costa Gomes, também membros do Governo, encaram o conflito de forma diferente, previsivelmente mais consentânea com a visão dos Estados Unidos da América, de John Kennedy, que de resto vai pressionar insistentemente Salazar a encontrar uma descolonização que ele rejeita. A derrota do chamado golpe Botelho Muniz, que tinha o beneplácito norte-americano, significa também, portanto, a escolha de um caminho relativamente à guerra que foi, afinal, o que perdurou até ao fim do conflito. Nesse caminho, o primeiro sobressalto para o regime ocorre com o general Deslandes, nomeado para conduzir a ofensiva militar portuguesa na operação de recuperação das regiões que a UPA tinha ocupado em 15 de março, e que se consubstancia no lançamento da Operação Viriato. Esta primeira grande operação em Angola é de natureza convencional, tal como a primeira que viria a realizar-se na Guiné, a Operação Tridente, e a primeira que ocorreria em Moçambique, a Operação Águia. Mais preparadas em termos de guerra convencional, na expectativa de que pudesse ocorrer um outro conflito na Europa, as Forças Armadas Portuguesas tinham uma formação muito rudimentar em termos de guerra de guerrilha, ou anti-guerrilha. Apenas uns cursos tirados na Argélia por alguns oficiais, a criação do curso de Operações Especiais em Lamego, só aos poucos foram fazendo uma aprendizagem na luta antissubversiva. Daí as operações convencionais, como a Viriato, que em 10 de julho de 1961 partiu de Luanda a caminho do que se considerava ser o quartel-general da UPA, em Nambuangongo, numa ação que consegue os seus objetivos. Embora em terreno adverso e à custa de muito sofrimento, os portugueses dispunham de recursos que, apesar de modestos, eram infinitamente superiores aos de uma guerrilha que na altura nem justificaria a designação. Pouco depois dessa operação, em novembro de 1961, Venâncio Deslandes, que Salazar nomeara governador-geral e comandante em chefe de Angola, proclamava que a guerra passaria a resumir-se a operações de polícia, uma declaração tida por alguns como demonstração de ignorância do que era a guerrilha, porque de facto só então é que a guerra iria começar verdadeiramente, mas considerada por outros como uma forma de dizer ao poder, a Salazar, que a questão deveria deixar a esfera militar e passar para a esfera das soluções políticas. Seja como for, é com o general Deslandes que ocorre a primeira hesitação, o primeiro sobressalto para a ditadura. Entre a entourage do general
entre elementos do seu governo provincial em Luanda, havia quem defendesse uma autonomia de Angola face à chamada metrópole, uma manifestação de separatismo que nessa altura entusiasmou muita gente em Luanda. De resto, terá sido por isso que Salazar o demitiu, na sequência de divergências com Adriano Moreira, o novo ministro do Ultramar, também ele demitido depois, quando o chefe do governo o identificou como um projeto de reformas de que já não precisava, uma vez que consideraria talvez ter já a guerra sob o seu controle. Adriano Moreira fala mesmo de uma teoria da guerra ganha, que na altura se instalou e segundo a qual, estando Portugal a controlar a guerra, não haveria necessidade de mais reformas para aplacar as críticas internacionais ou satisfazer as reivindicações rebeldes. Temos então identificado já 3 momentos e 3 protagonistas, Botelho Muniz, Venâncio dos Landes e Adriano Moreira, que se afastavam, em alguns aspectos, da visão de Salazar. O mesmo Salazar que chegou a parecer sensível a uma aproximação com setores nacionalistas de Guiné, na pessoa de Benjamin Pinto-Bull, com quem manteve 2 encontros em São Bento, porém inconsequentes. Estamos em 1963. Nos anos seguintes a guerra fica instalada nos 3 territórios, podendo dizer-se que todos os comandantes militares atuavam com vista a uma vitória que acreditavam possível. Portanto, a guerra como meio de derrotar os movimentos armados e não como forma de criar condições para eventuais negociações políticas com eles. Era este o pressuposto, quer para a generalidade dos políticos do regime, quer para os generais. No meio militar havia, porém, exceções, já que se mantinha presente aquilo que podemos designar por síndrome da Índia. Os militares da geração da guerra não tinham esquecido o que se passara no chamado Estado da Índia e não quereriam voltar a ser os fusíveis que o governo usaria em caso de necessidade. Um fator que pode ter influenciado o episódio dos Landes em Angola e que estava certamente no espírito de muitos militares no decurso do conflito, de tal modo que veio a ser um elemento importante no próprio plano de conspiração do movimento dos capitães. Apesar das cartas de comando, certamente comuns, a condução de cada uma das guerras variou ao longo dos anos conforme os comandantes em exercício. Na transição para os anos 70, com Costa Gomes em Angola, as forças portuguesas conseguiram a colaboração do UNITA no combate ao MPLA e à FNLA no leste do território. Colaboração que, no entanto, terminou logo que foi nomeado um novo comandante para a zona militar leste, o general Barroso Hipólito, que substituiu o general Butenco Rodrigues. Barroso Hipólito achava que essa colaboração fortalecera a UNITA. Portanto, 2 formas opostas de fazer a mesma guerra, coexistentes sob a mesma orientação geral político-militar. Em Moçambique, nos primeiros anos do conflito, o general Queiro Carrasco agiu como um comandante seguro de uma vitória militar sobre a Frelimo, acreditando mesmo que poder acabar a guerra com um fósforo que incendiasse o Planalto dos Macondes, a zona de Cabo Delgado, onde a guerra tinha começado. Já os generais António Augusto dos Santos e Costa Gomes, que chegaram depois, procuram conter a guerra em certos limites e incluir as populações na manobra militar, tentando controlá-las e evitando grandes operações militares, porventura contemporizando para dar oportunidade a uma intervenção política. Ao contrário do que faria a seguir o general Cousa da Riaga, que nunca terá considerado um desfecho que não fosse a vitória militar. E curiosamente reproduzindo, de certa forma, agora com os maiores meios alguma vez disponibilizados numa operação durante a guerra, a atitude de Carrasco, o general que lançara a Operação Águia. Com a sua Operação Nogórdio, Cousa pretendeu esmagar a Frelimo nos seus redutos em Cabo Delgado. E se quase o conseguia, temporariamente que fosse. Ao falhar, como parecia previsível para muitos, hipotecou toda a sua atuação futura, deixando a iniciativa à Frelimo. Acontece, entretanto, que tal como os anteriores comandantes militares e governadores em Moçambique, também Cousa foi obrigado a partilhar de alguma forma o seu poder com a figura do engenheiro Jorge Jardim, um indefetível de Salazar, que já no consulado de Marcelo Caetano acaba por vir a considerar outras soluções para o conflito que porventura Salazar reprovaria. Jardim não só influencia a criação de grupos especiais e grupos especiais de paraquedistas, uma tropa formada por moçambicanos, com a qual tencionava preparar o exército de um Moçambique futuro que ele idealizava, e isso certamente contra a opinião de Cousa, como se empenhou em abrir um caminho para conversações com a Frelimo que envolviam países da região, como Malawi e a Zâmbia. Isto apesar de ter organizado ou participado ele próprio
no planeamento de operações militares que visavam desestabilizar países apoiantes da Frelimo, como a Tanzânia e a Zâmbia, ou ajudar à estabilidade de aliados, como era o caso do Malawi. De resto, um caminho que, salvaguardadas as particularidades próprias, e são muitas, mostra algumas afinidades com o que tentou Spínola na Guiné, embora com projetos diferentes. Depois do consulado do general Arnoldo Schultz, em 1968, Salazar nomeia para a Guiné como governador e comandante-chefe António de Spínola, um militar que se tinha distinguido em Angola como cabo de guerra ao estilo puro e duro. Mas ao contrário de Schultz, que parecia acreditar que a ação militar seria o único caminho para enfrentar o PAIGC, Spínola chega à Guiné já convicto de que a guerra de guerrilhas não se vence, e é isso que diz aos seus oficiais. Nesse sentido, cria todo um aparato de ação psicossocial tendente a conquistar as populações para as posições portuguesas, com destaque para os congressos do povo, onde procura corresponder às necessidades materiais dos guineenses, ou dos guineus, como ele dizia. E ao mesmo tempo que cria os comandos africanos como embrião de uma futura Guiné que tinha em mente, mantém a ação militar procurando garantir condições que permitam uma negociação com o PAIGC através de Senghor, o presidente do Senegal. Spínola faz, portanto, outra guerra diferente do padrão governamental estabelecido, isto depois de ter tentado surpreender o PAIGC, quer seduzindo uma parte da sua estrutura, no que perdeu vários oficiais da sua elite, quer destruindo-o nas suas bases em Conakry, através da Operação Mar Verde. Uma operação que Marcelo Caetano autorizou, ao mesmo tempo que impediu Spínola de procurar negociar com Amílcar Cabral, uma ideia, aliás, talvez utópica. A incoerência foi notória quando o então presidente do Conselho, contrariando toda a orientação do regime que ele próprio seguiria, apesar de ter chegado a dar esperanças opostas, aceitou que enviados oficiais do seu governo estabelecessem conversações com representantes do PAIGC em Londres. E também quando programou, com o governador Santos e Castro, uma espécie de independência controlada para Angola. Ambos os casos ocorridos nas vésperas do 25 de Abril, mas que o antigo presidente do Conselho nunca reconheceria nos livros que publicou e nas entrevistas que deu posteriormente. Dois factos que hoje parecem comprovados e que por si só sugerem o desespero do regime, cujo princípio sempre fora o de não negociar com os movimentos que combatiam a presença portuguesa em Angola, em Moçambique e na Guiné. Se nessa altura as forças armadas portuguesas corriam o risco de ser derrotadas na Guiné, como Spínola, que tinha ambições políticas, disse a Marcelo Caetano, se a breve trecho veriam deteriorada a situação em Moçambique, ameaçada pelo início da guerrilha urbana, que também se prefigurava já na Guiné, ou se tinham o total controle militar em Angola, vistas as divisões internas do MPLA militarmente desarticulado, a exiguidade da UNITA aliada às Forças Armadas Portuguesas, ou a inoperacionalidade da FNLA, isso são temas ainda hoje discutidos. Revisitada assim as guerras à volta do Azul, podemos ensaiar uma outra convicção mais do que visão, assente não na experiência de combatente, que não tive, não na hermenêutica do historiador, que não sou, mas na experiência do jornalista que investigou o tema e naquilo que pôde viver, o jornalista eu, enquanto jovem, a iniciar a profissão quando estava a guerra já nos seus últimos anos. Noutra ocasião escrevi um texto a que dei o título Desinformação e Descolonização, abordando o jornalismo praticado na comunicação social portuguesa durante a guerra. Concluí que praticamente foi nulo. A censura obrigou a um silêncio absoluto, sobretudo a partir dos meados dos anos 60. Nos jornais, a informação limitava-se a uma ou outra notícia dando conta da morte de militares em acidentes, que, diga-se, corresponderam a mais de metade das baixas em todo o conflito, mas aquela era uma forma de omitir a natureza e o conteúdo da guerra, bem como os seus reais efeitos. Na emissora nacional, os mais velhos lembram-se desta designação, a RTP, única televisão então, era um órgão de difusão da política governamental. Tive a ocasião de consultar nos seus arquivos milhares de filmes que nos dão uma ideia sobre o jornalismo televisivo que se fez sobre a guerra. Houve uma fase inicial em que as câmaras da RTP acompanharam algumas operações mostrando as primeiras ações militares portuguesas como reação aos massacres da UPA em 1961. São reportagens feitas do lado português, portanto não equidistantes, relativamente às forças em confronto, mas que ainda assim são testemunhos valiosos se devidamente enquadrados. A sua realização e sobretudo a sua difusão teriam correspondido aos desígnios do governo
que pretendia mobilizar a opinião pública interna e chamar a atenção da comunidade internacional para a crueza dos massacres, tentando assim colocar a razão do seu lado. A divulgação das correspondentes fotos chocantes e a divulgação da sua apresentação perante as Nações Unidas fariam parte desta orientação, assim como as reportagens das partidas dos primeiros navios carregados de militares enviados para Angola, após Salazar ter neutralizado a tentativa de golpe do seu ministro da Defesa, Botelho Muniz, a que já fizemos referência. Simplificando, poderíamos considerar que a esta primeira fase, em que talvez partisse do princípio que a guerra iria durar pouco, sucedeu uma política de maior omissão ou mesmo de total oclusão da realidade do conflito no dia-a-dia dos portugueses. Na RTP passaram a ter presença regular programas realizados pelos serviços cartográficos do Exército, em colaboração com a estação. Não podiam, todavia, considerar-se informação, eram propaganda feita com base em material recolhido nas três frentes por militares de fotocine e em operações por vezes articuladas com os serviços de ação psicológica. Não era através destes programas que os portugueses ficavam a conhecer o curso do conflito e das suas operações. Mas se na chamada metrópole quase se poderia dizer que a partir de certa altura a crueza da guerra só tinha expressão pública nas cerimónias do 10 de junho, nomeadamente através da atribuição de condecorações, algumas póstumas, também nas colónias a censura tinha os seus serviços. E como pude constatar, os colonos de Angola e de Moçambique estavam tão mal informados como a população de Portugal sobre as guerras que há muito graçavam nos territórios onde viviam. Isto explica, por exemplo, que em Moçambique a morte de uma fazendeira portuguesa, isto já em janeiro de 1974, tenha provocado uma manifestação de colonos que foram atacar o edifício da messe de oficiais da cidade da Beira. Um episódio que viria a repercutir-se como um estímulo no avanço do próprio movimento dos capitães, então já em curso. Conjugadas, a propaganda e a censura mantinham as populações na crença de que a guerra estava controlada, confinada às zonas do norte do território, quando as investidas da Frelimo já haviam ultrapassado Tete e avançavam para a Beira. Atesta este facto o depoimento de Guilherme Melo, um jornalista em Moçambique, durante o conflito e que eu vou citar. Sentia-se que se está em tempo de guerra só de Nampula para cima. E isso faz com que a população branca continue praticamente até às vésperas do 25 de Abril, completamente aliada da guerra que se trava lá no norte. Isso é lá com eles. Aquilo é lá no mato, aquilo está acantonado ali, a tropa está ali, é um tapão que não deixa sair. E só lá o grande abalão, quando realmente há a cunha metida pela Frelimo em direção ao centro da província. Fim de citação. Outros testemunhos confirmam este facto, assim como mostram que também em Angola muitos portugueses rejubilaram com o 25 de Abril, na suposição de que as novas condições políticas seriam propícias a uma independência que os favorecesse. Ora, só podia pensar desta forma, sem equacionar riscos, quem desconhecesse os termos e a natureza da guerra que naquele território envolvia três movimentos que sempre se tinham combatido entre si, eram inimigos entre si. Uma passagem do depoimento de João Fernandes, jornalista em Angola, confirma o que foi dito de Moçambique. De facto, havia uma guerra, mas era uma guerra lá longe. Não era muito longe, eram 200 ou 300 quilómetros, ou então no leste 1000 ou 1500. Mas no fundo para nós era como se fosse a guerra do Vietnã. Era uma coisa que não nos dizia respeito. A descolonização, incluindo aqui o que se viveu durante o conflito, e o que resultou das conversações com os movimentos independentistas foi também o produto da desinformação, cuidadosamente cultivada pelo regime. Graças a ela, os portugueses não estavam preparados para enfrentar uma realidade que desconheciam e que julgavam diferente. Se assim não fosse, a descolonização consumada em 1975 teria sido outra e para ela os jornalistas. Nesse caso, mais bem informados, teriam tido uma outra sensibilidade. Mas não foi assim, graças à censura e à repressão próprias do regime, justificadas aliás por Silva Cunha, ministro de Marcelo Caetano. Diz ele, num país em guerra não se admitem divisões internas e discutir o problema da guerra quando estavam soldados a morrer perdia-se a autoridade. Ninguém aceita ser mandado combater e sem a certeza que está a combater por uma causa que vale a pena.
Visão ou convicção, parece-me que a descolonização, uma vez chamada de exemplar e a partir daí assim apelidada ironicamente por quem a contesta, é o resultado de uma desinformação generalizada que atingia também jornalistas. Um facto que ficou claro quando as pontes aéreas começaram a desembarcar em Lisboa milhares de colonos perante uma aparente insensibilidade que era afinal fruto do desconhecimento que o regime impunha a todos. O que estou a concluir é já um exercício de história contrafactual, porque o que sugiro é que não teria acontecido o que aconteceu se as populações aqui e nas colónias estivessem devidamente informadas. E o que teria acontecido se o golpe de Telho Muniz, a chamada Abrilada, tivesse triunfado? E se Salazar tivesse aceitado o dinheiro americano para fazer uma descolonização em meados dos anos 60? E se Amílcar Cabral não tivesse sido assassinado? E se à sua morte não se tivesse seguido a entrega dos mísseis Estrela, que puseram em causa a supremacia aérea portuguesa na Guiné? E se a implosão da União Soviética tivesse sido mais cedo? E se para resolver o problema da Guiné, Marcelo Caetano não tivesse receado o efeito dominó? Ninguém resiste no seu dia-a-dia, de acasos, coincidências ou tramas, a estes exercícios de história contrafactual ou alternativa. Não sou um especial apreciador, mas é ou não verdade que se não tivesse havido a guerra colonial, não teria havido o 25 de Abril? Obrigado. Foi-me cometida a função de fazer comentários e perguntas, mas na verdade eu vou pedir o seguinte: fazer um breve comentário, fazer duas perguntas e deixar para os generais e coronéis que estão aqui, que fizeram a guerra, as perguntas específicas. Embora eu não queira, não estou com isso dizendo que não me tocou muito esta leitura, estas visões que fez das diferentes guerras que houve na guerra, afinal, da nossa guerra do ultramar. Não entrou na guerra colonial, ou do lado dos colonizados, mas, na verdade, ajudou-nos bastante a ver, para mim, de uma forma que eu nunca tinha visto assim, não é? Nos diferentes tempos, nas diferentes etapas, não é? Desde Deslandes até Jorge Jardim, não é? Até Jorge Jardim, não é? As diferentes guerras, as diferentes formas de fazer a guerra, mas também não era só de fazer a guerra pelos generais, era também as diferentes formas de olhar para a guerra, que aliás e muito curiosamente, e gostei muito dessa lembrança, culminou nos exemplos que o Joaquim Furtado deu, nesse exemplo dos civis. Para quem, tantos civis, não é? Para quem a guerra era uma coisa lá longe, era o nosso era o Vietnã, era como se fosse o Vietnã, tão longe, a 1000 e tal, milhares de quilómetros de distância. Nós não temos a ver com isso. Isso é muito interessante e isso mostra-nos como foi muito mais complexo do que à partida a gente poderia pensar todo esse tempo. A mim também me tocou uma coisa interessante, não sei se aos militares mais velhos que estão aqui também isso tocou, porque lembrei-me, quando Joaquim Furtado falou da síndrome da Índia, eu neste momento estou a escrever alguma coisa, ando sempre a escrever alguma coisa sobre o 25 de Abril, o dia 25 de Abril, e nunca mais encontro resposta para tantas perguntas, mas na verdade é muito interessante, a síndrome da Índia esteve presente num momento central dentro do quartel-general da GNR, um momento central em que o capitão Salgueiro Maia se encontra com o primeiro-ministro, então presidente do Conselho ainda, Marcelo Caetano, em que Marcelo Caetano faz a pergunta: então o que é que vocês vão fazer? O que é que vocês estão aqui a fazer? E ele diz assim: não queremos novas Índias. Diz ele, não, ele fala, a síndrome da Índia está presente àquela hora, naquele momento, entre as 5 e as 7 da tarde, a síndrome de não queremos novas Índias, diz ele.
Não queremos novas Índias. E isto é contado pelo próprio. Bom, portanto, esta intervenção de Joaquim Furtado, para mim, ensinou-me isso. Ensinou-me a olhar, afinal, não é só, Joaquim, como tu próprio puseste no título, não era só do ultramar, não era só não sei o quê, eram as guerras dentro da guerra do ultramar, as guerras dentro das várias guerras que também havia dos anticolonialistas, e quantas não foram elas, e que aliás se prolongaram e que aliás foram trágicas. Dito isso, a pergunta que eu queria fazer mais de caráter jornalístico, não aprofundaste tanto, e eu compreendo também que não o tenhas feito, mais de caráter jornalístico era também de caráter pessoal, quer dizer, há uma pergunta essencial a que tu respondeste logo, e que eu te fiz na entrevista que eu te fiz, exatamente para anunciar no público que ia passar na RTP a série, a primeira série, não é? Eu fiz-te uma pergunta que tu respondeste assim. Deixa cá ver se eu encontro aqui, pus aqui de lado, e depois, claro, que já não encontro. Eu terminei aquela entrevista perguntando-lhe aquilo que ele já respondeu aqui, curiosamente são 13 anos passados, não é? 13 anos passados, ou 10 anos, aquilo foi em outubro de 2007. Portanto, estes anos todos passados, eu fiz-lhe assim a pergunta: a guerra, afinal, foi do ultramar, colonial ou de independência para o autor? E o Joaquim Furtado respondeu-me da forma como respondeu aqui. Procuro que sejam as pessoas a contar a história e procuro manter a distância. Tenho uma opinião, mas na série não defendo uma tese. O que eu penso há de aparecer, porque é praticamente impossível, mas a minha atitude não é a de alguém que está a querer construir uma tese. Isto é muito interessante porque, do ponto de vista das ciências da comunicação, ou melhor, das regras do jornalismo, já não é tanto das ciências da comunicação, mas é como das regras básicas do jornalismo. O jornalismo, pelo menos aqueles que eu e o Joaquim Furtado sempre defendemos, o jornalismo preocupa-se com uma questão muito controversa e não bem entendida até por muitos jornalistas, e sobretudo irritante para quem não é jornalista porque tem um mau entendimento disso, que é a busca da verdade. Se procurarem códigos deontológicos, se procurarem cartas de princípios, normalmente a primeira regra, o primeiro mandamento da prática do jornalismo é este, é procurar a verdade. Evidentemente que depois os jornalistas que fazem esses, e eu participei num deles, numa carta de princípios, fazem assim: a procura da verdade jornalística. A procura da verdade jornalística. Verdade só há uma, quer dizer, então para os cristãos, eu sou a verdade e a vida, não é? Como disse Cristo, então agora nós vamos procurar a verdade e a vida de Jesus Cristo, não. Há uma procura, uma busca, mas é uma obrigação de procurar. E isso foi muito bem definido por eu conto muito isso porque acho, para mim foi uma revelação, porque eu gosto muito de conceitos, os conceitos ajudam-nos a perceber as coisas. E este conceito é muito interessante, é do Carl Bernstein, que foi um dos fulanos, até aquele mais novo, do Watergate. E um dia já ele passou por uma fase depois daquela maravilha, que foi um tipo ser o mais conhecido repórter do mundo, não é? Durante muitos anos, ele meteu-se na droga e tal, mas depois encarreirou e passou a fazer conferências em universidades, etc. E uma vez puseram-lhe essa questão: se que é isso da verdade? Que é isso da verdade? E ele respondeu assim: é the best available version of the truth. Portanto, é a melhor versão que está ao dispor do jornalista da verdade. E depois acrescentou isto: estamos nesse tempo ainda, estamos no tempo ainda da imprensa escrita. E, portanto, o jornalista todos os dias tem que fazer, nesse tempo, no tempo em que nós começámos, nos jornais nós tínhamos 24 horas. Escrevíamos uma coisa e depois tínhamos 24 horas para continuar, para dizer que nos enganámos,
ou para acrescentar alguma coisa, para a enriquecer. Este é o jornalismo em que nós nascemos. Era o jornalismo que é ético. E o jornalismo profissionalmente certo é aquele que diz assim, eu tenho que procurar a verdade. Mas como eu não a consigo, eu de cada vez, aquilo que eu apuro de cada vez, está sempre disponível para eu no dia seguinte o pôr em causa, porque percebi que me enganei, ou lhe acrescentar alguma coisa que aprofunda aquela verdade. Isso é o jornalismo em que eu acredito. Isso é o jornalismo em que uma geração, ou que várias gerações, porque isso é antigo, que várias gerações apostaram. Ora então, nesta resposta do Joaquim Furtado, e depois qual é a outra? Portanto, há mais outros princípios, mas há um que é assim, nós somos sempre alguma coisa. Ele diz aqui, eu penso sobre isso. Todos nós. Há uma história, desculpem lá, ainda não te fiz a pergunta, estou-te a dizer tudo aquilo que tu sabes e sabes muito mais, mas eu quero depois, eu tenho a pergunta para te fazer, que é muito interessante, que é, um dia, há uma história, a propósito disso, os nossos sentimentos, quer dizer, ninguém pode dizer assim, eu não penso nada sobre isso, eu não tenho posição sobre isso, ninguém tem. Há uma história que é uma história que eu ouvi e que depois se falava muito, que é uma história feita num relator desportivo que era o Amadeu José de Freitas, com quem nós nos cruzámos na RTP. E ele era muito bom no hóquei patins. E também era no futebol. E então há um dia a fazer relato, no tempo do Arturo Agostinho, que ele estava a fazer um relato e tal, e depois diz assim, gol, merda, gol, contra o Benfica, gol, merda, gol. Apanhou uma multa na emissora nacional porque tinha dito merda naquela altura. E, por outro lado, tinha irritado todos aqueles que não eram do Benfica, que já tinham metido o gol. Ora bem, isto mostra-me para mim que é isto, quer dizer, e ele era extraordinário, e foi uma vez, foi traído uma vez, mas nós não queremos ser traídos, nós queremos é procurar não ser traídos com a consciência de que somos traídos. Quer dizer, que está lá, ele continua a ser do Benfica, mas eu posso fazer um relato de futebol em que o Benfica perde e não estar a mentir e não estar a dizer está a dizer aquilo que o árbitro não fez. Bom, portanto, nesse sentido, esta resposta do Joaquim é a resposta realmente do jornalista que está à procura da melhor versão da verdade, e que procura ao mesmo tempo fazer essa versão da verdade diversificando os ângulos da própria verdade. Então, o que é que eu te queria perguntar sobre isto? Finalmente. Nós estamos condicionados em tempo. Bom, então calma. Não faço mais perguntas, é só esta. Mas depois podemos continuar com o levar uma atividade, o levar umas prendas, terminamos oficialmente obviamente, para a internet, mas depois podemos continuar. A pergunta é esta. Portanto, the best available version. O Joaquim Furtado passaram 10 anos ou 15 anos, não sei quantos, de 2007 até agora. O Joaquim Furtado, quantos erros depois daquilo te foram apontados ou tu deste por ela? Quantos erros no teu trabalho? Quantas novidades sobre isso que tu falaste encontraste depois? Isto é, a melhor versão da verdade que tu encontraste em 2007, como é que seria hoje, o que é que tu lhe acrescentavas e o que é que tu lhe retiravas? Quer dizer, a série começou a ser editada em 2007 e acabou de ser editada e emitida em 2012. Portanto, há 5 anos em que eu fui produzindo a série, realizando à medida que o tempo passava e à medida que eu ia dispondo do material para não atrasar a própria divulgação da série. É difícil responder a essa pergunta por uma razão, porque precisamente pelas razões que foram iniciadas antes, ou seja, as versões vão continuar. Todas as versões que apareceram ali vão continuar. Há sempre quem venha dizer que fulano tal disse uma coisa que afinal não era assim. Na verdade, na prática e através de correspondência
até por carta na altura, ainda havia muitas correspondências por carta. Eu não recebi muitas reclamações, embora tenha recebido algumas de um ou outro militar, mas de facto foram muito poucas, relativamente àquilo que estava a ser contado, mas não tanto acerca de factos, de determinados factos, mas da oportunidade que outras pessoas achavam que também deviam ter tido para dizerem aquilo que tinham a dizer, nomeadamente que um soldado podia também ter a sua versão e que, eu estou-me a lembrar concretamente de um caso em que um soldado dizia que a versão que estava a ser transmitida era mais a da superestrutura militar, o que não correspondia, mas que ele achava que há sempre pessoas que acham que tem coisas a contar e certamente que têm razões para isso. Mas, digamos, para tentar responder à questão de uma forma mais frontal, eu penso que, como eu procurei encontrar, digamos, selecionar tudo o que havia mais ou menos incontestado do ponto de vista da verdade, que existia já levantado através de livros, através de outro tipo de materiais, entrevistas, etc. Como eu reuni tudo isso, a que tentei juntar o máximo de novidades, na verdade depois não houve nenhuma grande contestação, o que talvez seja um defeito da série. A série foi aclamada em geral por toda a gente, pelos militares, pela academia, e isso não é especialmente confortável, porque eu acredito precisamente que haverá ali coisas que são insuficientes, que são imperfeitas e até eventualmente alguns erros, não sei se de grande ou pequena monta. Muito obrigado. Se me permitem, eu queria dizer que foi muito importante, não só para este âmbito, mas também, porventura, até para um curso de jornalismo. Eu acho que os jovens que estão a estudar comunicação social ganhariam também muito daquilo que foi aqui de exemplo, do texto, mas depois de ensinamento do Soutor também, do professor, foi muito importante, cimentado numa experiência de vida, mas sobretudo numa excelência dos dois. Foi um prazer enorme estar aqui. Eu só gostava de terminar esta parte formal e antes de vos fazer uma oferta claramente justificada, dizer que tive um prazer enorme em estar este ano no concurso que nós já fazemos há 3 anos, História Militar e Juventude, em que o tema foi exatamente, ou seja, a guerra na minha terra, em que meninos de Angola, de Moçambique, das escolas portuguesas, em que meninos do Minho até o Algarve, passando pela Madeira e pelos Açores, entrevistaram, na sua grande maioria, os seus avós. Portanto, foi uma relação que nós queríamos também que houvesse intergeracional, avós que antes da guerra da Ucrânia não falavam da guerra e que, fruto daquela situação que estão a viver todos os dias, desabrocharam também para dar informação aos seus netos, ou aos seus... alguns é quase bisnetos, mas a situação que é dos meninos dos 9 aos 19 anos. A Maria Inácia Rezola também chorou muito. Nós fizemos parte do júri, mais 2 professores da Associação Portuguesa dos Professores de História, e os generais também choram. Eu também, obviamente, sendo filho da guerra, tendo vivido aquilo que foi dito agora aqui da tal desinformação, mas conscientemente que eu tinha os 2 lados da guerra em casa. Portanto, eu tinha consciência, aquilo que foi dito aqui, estou aqui a votar da desinformação, concordo totalmente, é aquilo que eu estou a viver agora, também como comentador, e de que maneira o cuidado que tenho que ter, independentemente de ser comentador e não jornalista, é diferente, mas isto para dizer que estes testemunhos dos meninos que agora também estão gravados, também deram uma satisfação enorme. E certamente que esses meninos dos 19 ao 19, eu vou mandar isto para todos, agora vão ver esta sessão, esta 13ª sessão, com olhos mais bem formados, e certamente vão aprender muito, tal como eu aprendi. Muito obrigado. Eu peço a todos uma salva de palmas para eles